Continuando com a nossa disciplina, agora nós vamos falar um pouco do ciclo menstrual da mulher. Vamos dar início. Ciclo menstrual. Irregularidades nos ciclos menstruais, como ausência de menstruação ou sangramento uterino excessivo e fora da época, são distúrbios menstruais, que não afetam os que mais afetam, as mulheres, dentro da fase reprodutiva. O desequilíbrio na produção dos hormônios, estrogênio e progesterona, especialmente a progesterona, está em geral por trás dessas irregularidades, embora elas possam ser consequências de alguns casos de problemas psíquicos e também o estresse. A gente sabe, que o estresse físico e mental traz problemas no nosso organismo e também pode acarretar problemas no ciclo menstrual da mulher. O excesso de exercícios, por exemplo, leva geralmente à suspensão das menstruações. Lembrando que esse excesso é excesso mesmo, viu, gente? São aquelas pessoas, aquelas mulheres que treinam assim excessivamente. E aí pode gerar a diminuição ou até mesmo a suspensão da menstruação. A ausência de menstruação por um ou mais ciclos menstruais, sem a ocorrência de gravidez, é chamado de amenorreia. Então, a ausência de menstruação é chamado de amenorreia. Pode ser primária ou secundária e tem origens várias, várias origens diversas. O sangramento uterino excessivo, o segundo tipo mais comum do distúrbio menstrual, ocorre na maioria dos casos como resultado da anovulação, quando não existe ovulação, ou em função do desenvolvimento de pólipos ou miomas. A menopausa, vamos falar um pouquinho, é o período fisiológico após a última menstruação espontânea da mulher. Nesse espaço de tempo estão sendo encerrados os ciclos menstruais e também os ovulatórios. Então, quer dizer que a mulher ela não pode mais engravidar na menopausa. O início da menopausa só pode ser considerado após 1 ano do último fluxo menstrual da mulher, uma vez que durante este intervalo a mulher ainda pode ocasionalmente menstruar. Então, assim, depois de 1 ano do último ciclo menstrual da mulher é que é considerado menopausa. Esse tempo de transição que antecede a menopausa é chamado de climatério. Então, a mulher passa 6 meses sem menstruar e menstrua uma vez, depois passa mais 4 e menstrua uma vez. Então, esse período que ainda não completou 1 ano fechado do último ciclo é o climatério. Ele apresenta a passagem da fase reprodutiva para a fase não reprodutiva da mulher. O organismo ele deixa de produzir de forma lenta e gradativa os hormônios, os 2 hormônios femininos, são a progesterona, e o estrogênio. Então, ele vai parando aos poucos, então esse período ele é chamado de climatério. A menopausa é mais um estágio da vida da mulher. Nesse período, ocorrem transformações no organismo feminino que aumentam a possibilidade de aparecimento, e agravamento de doenças. Não há idade exata para a menopausa. Ela varia, de mulher para mulher. Em média, ocorre entre os 45 e os 55, mas pode também acontecer antes ou depois. A chamada menopausa precoce, quando acontece antes, a menopausa cirúrgica também, quando retira, faz a esterectomia, retira o útero, ocorre após a retirada dos ovários e do útero. Quando aparece após os 55 anos, é intitulada menopausa tardia. E a fecundação? É o momento que o espermatozoide começa a penetrar no ovócito, os líquidos nutritivos do esperma e o muco do sistema reprodutor feminino facilitam este movimento, em direção ao ovócito que foi liberado pelo ovário e se encontra em uma das tubas uterinas. Se a mulher estiver fora do período fértil, os espermatozoides eles não têm possibilidade de entrar no útero. É muito pequena a possibilidade da mulher engravidar sem estar no período fértil. Mas se ela se encontrar dentro do período fértil, o colo do útero, além de se encontrar aberto, já está preparado para receber esse espermatozoide, vai conter também um muco cervical bem fluido, que contém uma rede de fibras que estão abertas também, que permitem que os espermatozoides entrem. Então, tudo ajuda no período fértil, fisiologicamente, para que a mulher consiga engravidar. Cerca de 1% dos espermatozoides, contidos no ejaculado, eles vão entrar, penetrar na mulher para que ela engravide. Esses, eles dirigem para as trombas, o encontro do ovócito, ocorrendo mais tarde a fusão deles com um ovócito.
Seguidamente é que ocorre a fase embrionária, com uma duração de aproximadamente 16 semanas, que se inicia ainda lá na trompa, como divisão celular, dando origem à formação do nosso embrião, ao mesmo tempo em que se dirigem lá para o útero, para que se mantenha, né, o endométrio em estado de desenvolvimento conveniente para o embrião, que se continua a receber hormônios dos ovários. O embrião ele vai começar a afundar no endométrio da mulher por ação de enzimas que liberam, né, que se liberam, sendo que ao mesmo tempo envolvido por células desde a lidação. A lidação é quando está aqui a parede, né, do endométrio e o embrião ele se fixa aqui na parede. Então, após este fenômeno, começam a se formar estruturas embrionárias, né? Que é a placenta, o cordão umbilical, o saco embrionário, e que dentro desse saco vai conter o líquido que serve para a proteção e também nutrição desse bebê. Por volta da quinta semana, a placenta ela passa a produzir, né, seus próprios hormônios, forma própria de estrógeno e progesterona para manter-se no endométrio. Ocorre igualmente a produção de um hormônio pela placenta, que leva à preparação das glândulas mamárias para o aleitamento. Então, a mama da mulher ela já começa a ser preparada para o aleitamento materno. Essa fase termina quando estiverem esboçados os diferentes órgãos, né, do novo indivíduo. Segue-se aí para a fase fetal, em que vai ocorrer essencialmente o crescimento e a maturação dos órgãos, né, desse bebê, que termina em torno de 40 semanas. Então, é na fase fetal que o bebê vai amadurecer seus órgãos da forma que eles fiquem prontos para vir ao mundo, de forma fisiológica também, né? Os órgãos eles vão amadurecendo aos poucos para que o bebê ele possa nascer. Gravidez. Sinais de probabilidade de uma gravidez. O momento em que a família se prepara para receber um novo membro é chamado, né, já é considerado um momento de gravidez. O consumo de drogas legais e ilícitas é um problema comum e precisa ser considerado como uma complicação potencial em todas as gestações. Por isso aqui é aconselhado que a mulher que esteja tentando engravidar, já desde a tentativa, ela não consuma álcool e outras drogas. Depois que ela descobre que está grávida, aí é que ela não deve mesmo consumir essas substâncias. Ao mesmo tempo que a assistência de pré-natal ela precisa ser realizada com eficiência, baixo custo, dentro dos preceitos, né, médicos legais atuais. A gente sabe que a assistência de pré-natal ela é ofertada de maneira, né, de forma gratuita pelo SUS e ela é eficiente e satisfatória para a mãe e para o bebê. A assistência de pré-natal tem muitos componentes. Inicialmente, a confirmação, né, da gravidez e a estimativa da idade gestacional precisam ser estabelecidos. Isso possibilita a determinação exata da data provável do parto. Isso é feito pelo enfermeiro, né, pela equipe de enfermagem e também pelo médico. A seguir vem a história e o exame físico completo com avaliação laboratorial. A gente já até comentou sobre os exames que são feitos na mulher, né, nesse período. Depois ocorrem as consultas periódicas e regulares com educação continuada para aquela paciente. Todas as informações obtidas devem ser registradas de forma concisa e acessível a outros membros da equipe médica. Então, a gestante tem um caderno da gestante, ela deve ter todas as informações ali para que essas informações sejam mantidas de forma compartilhada dentro de toda a equipe, né? É recomendável utilizar um formato, né, padronizado. A mulher ela tem a caderneta padronizada dela de gestante. Então, é recomendado que seja ali anotado tudo que ocorre com ela durante a gravidez. O diagnóstico da gestação e a estimativa precisa da idade gestacional são fundamentais para evitar riscos nas primeiras semanas, né, de gestação e controlar as possíveis complicações clínicas de parto prematuro e gestações pós-maturas. Então, é imprescindível que a gestação ela seja detectada de forma precoce, né? Bem no iniciozinho, para que possa iniciar o pré-natal e para que possa ser feito todas as consultas e todos os exames de forma adequada. Então, sinais presuntivos, né, de gravidez, quando a mulher começa a desconfiar. A menorreia, que é a ausência da menstruação, né, é o primeiro sinal, lógico, né? Entretanto, deve ser considerada como cautela, porque a gente sabe também que existem outros fatores que podem acarretar em ausência de menstruação, né? Então, outros sinais e sintomas, né, que são sugestivos, né,
que são observados pela mulher incluem congestão, hiperestesia mamária, que é aquela dor nas mamas, né, o inchaço, alterações cutâneas, que são alterações da pele, náuseas, vômitos, polaciúria, que é aumento da micção, é aumento do xixi, né, e fadiga. De 12 a 20 semanas, a mulher percebe o crescimento da barriga, o crescimento do abdômen e os movimentos do bebê. Os sintomas de probabilidade, que são altamente sugestivos de gravidez. O crescimento, né, uterino, claro. O amolecimento do istmo uterino, que é o amolecimento lá do útero da mulher. A cianose cervical, vaginal, perdão. A vagina ela fica mais acinzentada, que é sinal de chá de whisky, que a gente chama, são sinais de probabilidade. Os testes de gravidez, né, são realizados nessa fase. Os testes urinários de gravidez, comumente realizados hoje em dia, são muito sensíveis, né? Podem ser positivos com apenas uma semana depois da implantação, mas o ideal é que a gente realize pelo menos um dia após o atraso da menstruação. A partir de um dia de atraso da menstruação, o teste rápido, né, de gravidez, ele já dá sugestivo ou não para positivo ou não. Os sinais diagnósticos, né, positivos. Os batimentos do bebê, né, que podem ser detectados entre 9 e 10 semanas, desde a data da última menstruação, através da tecnologia de Doppler, que é um aparelhozinho assim que a gente coloca no abdômen da mulher e a gente consegue detectar os batimentos. E também temos o PINAR, que é outro equipamento, só que nele a gente só consegue ver de 18 a 20 semanas, dependendo, né, da acuidade auditiva do examinador, que é do enfermeiro ou do médico, e também da posição que o bebê se encontra. A frequência cardíaca normal do bebê, né, ela oscila entre 120 e 160 batimentos por minuto. A ultrassonografia, e o exame radiológico. O saco gestacional intrauterino pode ser identificado pela sonografia na quinta ou na sexta semana, né? Então, o saco gestacional, ele já está lá com o bebê, né, com o embriãozinho implantado entre a quinta e sexta semana de gestação. Em torno aqui, né, de 7 ou 8 semanas já pode-se observar através da ultrassom os movimentos fetais e a atividade cardíaca do bebê. A ultrassonografia, né, com a sonda, tornou-se essas determinações mais precoces e precisas. Entre a 10ª e a 14ª, né, semana, são feitas as medidas fetais, que é por meio do comprimento do fêmur. Pode ser usadas, né, apenas para estimar a precisão, né, do bebê e da idade fetal. No segundo trimestre, é possível avaliar a anatomia e as possíveis anomalias fetais, a localização da placenta e o volume que tem o líquido amniótico. Isso também é visto na ultrassom, né, do bebê, podem ser determinados à medida que a gestação evolui. Então, na ultrassom a gente vê o tamanho e o volume do bebê e também a questão desse líquido amniótico, se ele está ou não ideal para o bebê. A estimativa da data do parto. É a duração média da gestação, viu, gente? Calculada a partir da DUM, que é a data da última menstruação, que é de 280 dias ou 40 semanas. A provável data do parto, que a gente chama de DPP, pode ser calculada pela regra de Naegeli. O primeiro dia da DUM acrescente 7 dias e depois diminua 3 meses. Os desvios desse cálculo podem ter vários motivos. Se a DUM não for conhecida ou não correlacionar com o tamanho do útero, na primeira consulta, a ultrassonografia vai ser usada para calcular. Então, na ultrassom, a gente também tem a data, né, a DUM, que a mulher diz, mas na ultrassom a gente tem a data provável do parto também. Eu vou ensinar para vocês como é que faz o cálculo, né, da data provável do parto. Vamos ver logo aqui algumas nomenclaturas obstétricas. Parturiente é a mulher que está em trabalho de parto. A puérpera é a mulher que deu à luz. A pleomasia ou polimastia é a multiplicidade de mamas. A atelia é a ausência do mamilo. A ginecomastia é a hipertrofia das glândulas mamárias no homem. A nulípara é a mulher que nunca pariu. A primípara é a mulher com o primeiro filho. A secundípara, segundo filho. Tercirípara, terceiro filho, né? Multípara, quarto filho em diante. Nuligesta é a mulher que nunca engravidou, primigesta é a primeira gravidez, secundigesta a segunda gravidez, tercigesta a terceira gravidez, multigesta quarta gravidez em diante. E aí vamos lá para
Clínica de obstetrícia. O centro obstétrico, né, é um local restrito, onde a gente vai conhecer, que são empregadas as mesmas técnicas assépticas de um centro cirúrgico. Na verdade, é um centro cirúrgico, né, que pode ser realizado a cesariana. Então, anatomia e fisiologia do aparelho reprodutor feminino, os órgãos genitais externos. A vulva, né, que é composta pelos seguintes órgãos: o monte de Vênus ou o monte pubiano, isso a gente já estudou lá em anatomia, os grandes lábios, os pequenos lábios, o clítoris, o meato urinário, o orifício vaginal, as glândulas de Bartholin, o períneo, né? E aqui os órgãos que são internos, é a vagina, o útero, as trompas uterinas, os ovários, né? E só. Na próxima aula eu vou ensinar para vocês como é que faz aquele cálculozinho que eu citei aqui nessa aula, viu? Por agora é só. Já já eu volto para ensinar para vocês o cálculo e mais conteúdo dessa disciplina. Tchau, tchau.